Fala galera, então olha só, que sacanagem, o último vídeo ali, né, que foi o vídeo que a gente usou o nosso fermento, né, olha como ele já cresceu de novo, né, eu tinha colocado bem pouquinho aqui, que foi o vídeo que eu usei o fermento para fazer o pão, guardei um restinho aqui e agora eu vou alimentar ele de novo, né, então o que que aconteceu? Eu vou colocar aqui o vídeo dele assando no forno, né. Então tiveram algumas situações ali para ter dado errado, né? O meu pão. Eu já tinha cometido esse erro algumas vezes, né? Às vezes a gente tá com a cabeça nas nuvens, né? Então o que que acontece? Eu coloco o meu forno para aquecer as resistências tanto de cima quanto de baixo. Porque o forno ele tem que chegar a uma temperatura acima de 250 graus, né? E aí, se eu não coloco as duas resistências, ele não atinge essa temperatura, então o pão ele não tem o salto do forno. Só que o que que acontece? Quando eu coloco o pão no forno, eu tenho que desligar a resistência de cima, certo? Se eu não desligo a resistência de cima, o que que acontece? Ele sela o pão por cima e evita que o vapor ele saia ali por onde a gente faz o corte, né? Eu falei para vocês, olha, tem que fazer o corte para que o vapor, né, a água que tem no nosso pão, ela possa escapar por ali, né? E aí o que que aconteceu? Como eu não desliguei a resistência de cima, quando eu percebi, já tinha passado muito tempo, daí eu desliguei, mas já não adiantou mais, ele já tinha selado. Então, se vocês forem observar no pão, quando ele está ali assando no forno, ele vai escapando ar pela parte de baixo. Vocês podem ver que na parte de baixo, uma hora o pão ele pega, ele levanta mais atrás, assim, né? Levanta o canto esquerdo atrás, e ele dá uma levantada e por ali começa a escapar o ar. Ah, e aí, né, o pão acaba não assando da forma que a gente gosta, acaba não tendo aquele sal de forno, acaba não abrindo a pestana. O pão ele fica ruim por conta disso? Não, o pão ele não fica ruim por conta disso, mas ele não fica tão bonito quanto a gente quer, não fica com a aparência tão agradável quanto a gente quer, né? Então esse foi o primeiro erro, eu esqueci de desligar a resistência de cima. O segundo não foi um erro, o segundo está relacionado ao nosso fermento ainda. Esse fermento aqui, ele é um fermento muito jovem, né? Como é que eu sei que ele é um fermento muito jovem? Bom, primeiro porque é a gente, né? Sou eu que estou fazendo fermento aqui faz pouco tempo. A gente vai hoje para a nossa 19ª alimentação. E aí, o cheiro do teu pão, ele fica um cheiro mais ácido, um cheiro mais azedo, assim, de um iogurte ou de um leite que está começando a azedar, né? Tá estragado? Não, não tá estragado, né? O pão ele ficou maravilhoso, né? Isso ficou super gostoso. Tem inclusive gente que gosta desse cheiro um pouco mais ácido, né? Se eu tivesse usado a quantidade certa de fermento, ele teria ficado um pouquinho menos azedo, né? Essa é uma característica. Quando a gente coloca muito fermento, ele fica com essa característica também. Só que como eu tô acostumado com o meu fermento, né? Não esse, o outro que eu já tenho há muito tempo. Como eu já estou acostumado com ele, então eu coloco bastante fermento para ter um pouquinho desse gosto, mas não tão acentuado como ficou dessa vez, tá? Então, isso serve de lição, né? Principalmente para mim e para mostrar que o fermento ele ainda está muito jovem, né? Tá muito jovem, muito cedo para fazer pão. Agora são 2 horas aqui na minha região, 2 horas da tarde. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer pães esse final de semana também, no feriado. Então eu vou alimentar esse fermento aqui, né? Vou deixar ele dentro do forninho, porque eu quero, né? Eu quero fazer 2 alimentações dele ainda. Vou deixar ele dentro do forninho com a luz acesa, certo? E aí eu acredito que até umas 10 da noite ele já vai ter dobrado de tamanho. E aí eu vou alimentar ele de novo para fazer o pão amanhã de manhã, né? Eu vou amassar, fazer a massa amanhã de manhã. Amanhã é terça-feira. E eu vou assar esse pão só na quinta-feira de manhã cedo. Então eu vou deixar ele fermentando. Vai ser um pão de uma longa fermentação aí de pelo menos 24 horas, né? 24 a 36 horas. Vou deixar ele fermentando, certo? Já para eu verificar se o tempo de fermentação também vai mudar alguma coisa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a gente chama de controle, né? Eu tenho o meu fermento aqui, eu vou fazer a mesma coisa, vou alimentar o meu fermento, e aí eu vou fazer um pão
com o meu fermento e um pão com esse fermento aqui. E aí eu quero aproveitar, vou fazer algumas pizzas também. Provavelmente eu não vou gravar as pizzas uma hora, tem um vídeo de pizza aqui, mas eu vou gravar um vídeo decente de pizza, tá? Então vamos lá, vou fazer a alimentação. De novo, vou para um potinho um pouco maior, né? Então tá aqui, eu tenho uma série de potes aqui que a gente vai guardando, mas eu vou para esse pote aqui, né? Então eu quero alimentar aqui na proporção 1, 2, 3. Eu não vou usar 30 gramas desse fermento aqui, tá? Porque eu vou fazer o pão com uma quantidade menor de fermento, então a gente vai alimentar aqui com 20, 60, 20, 40 e 60, vai dar 120 gramas. Eu vou fazer um pão ali, eu vou guardar vou colocar aqui então 25 gramas, olha como tá o fermento ainda aqui. Na realidade eu vou fazer o seguinte, vou fazer com 25 gramas, certo? Vou colocar aqui 25 gramas. Um pouquinho mais. 24. Pronto, 25 gramas, certinho, tá? 24, 25, pronto, tá. Vou colocar mais um tiquinho aqui de nada. Porque daí eu vou alimentar com 25, aí eu vou colocar 50 de água e vezes 3 eu vou colocar 75 de farinha, certo? E isso vai me dar 150 gramas desse fermento aqui. 150 gramas eu vou usar 110 para o pão e vai me sobrar umas 40 gramas. Isso aqui que sobrou vai fora. Não vai para a geladeira? Não. Por quê? Porque vai sobrar desse fermento aqui. O que sobrar desse fermento aqui é o que vai para a geladeira, certo? Quando eu for fazer a alimentação da noite, eu vou gravar para vocês também, então vai ser a nossa 20ª alimentação. Então lembrando, não é com essa alimentação aqui que eu vou fazer o pão, certo? Essa alimentação aqui é só para refrescar o meu fermento, né? Como a gente fez ali, eu achei que o pão ia dar certo, e aí eu coloquei o fermento na geladeira. Então, como esse fermento já está muito jovem, né? Eu vou refrescar ele primeiro, não vou fazer o pão direto com ele, certo? Então aqui vai 50 de água. Água mineral sempre. $50 de água. E por exemplo, né, o meu fermento, ele tá aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o meu fermento, ó. Ele tá com cheiro bem azedo porque tem 2 semanas que eu não uso ele, não faço pão com ele. Então ele tá ali parado, vou refrescar ele aqui, mas tá tudo certo. E o meu fermento, o que vai acontecer? Que eu peguei ele para falar dele, né? Eu não vou refrescar ele, eu vou simplesmente alimentar ele. Ele vai crescer e eu já vou fazer o pão, certo? Então, quando o teu fermento ele tá forte, tu não precisa fazer isso que eu vou fazer agora, tá? Que é refrescar o fermento, tá? Basta alimentar ele, a menos, claro, né? A menos que perceba que ele não tá forte o suficiente, né? Tem muita gente perguntando nos vídeos ali se pode fazer, se precisa usar farinha integral. Não, eu nunca fiz pão aqui com farinha integral, tá? Eu até tenho ali. Inclusive eu quero gravar eu quero fazer uns vídeos, né? Fazendo fermento do zero, também usando farinha integral, né? Mas não precisa. Esse daqui a gente fez 100% farinha branca desde o início, né? Então se vocês perceberem ali, caso não dê para perceber, eu acho que dá, né? Mas caso não dê para perceber, todos os vídeos foram feitos com farinha integral, tá? Então. E agora eu vou colocar 75 de farinha, certo? Então deixa eu zerar aqui. 75 de farinha. Bom é que dessa vez eu acho que ele não vai transbordar. Normalmente eu faço com
Passou um pouquinho, não tem problema. Então vamos lá. E aí, dessa vez eu espero não esquecer de desligar a resistência. Era para ter ficado um pão tão bonito. De qualquer forma, de aroma ele não ia ficar do jeito que eu gosto, né? De aroma e sabor. Né? Ainda bem que eu guardei um pouco desse fermento aí, que é a outra vez que eu fiz o fermento com a pior farinha do supermercado. Eu fiz o pão e usei todo o fermento, botei fora daí, porque eu já tinha o meu, né? E, aquele pão ficou ruim demais, sério, ficou muito ruim. Mas por que ele ficou ruim demais? Porque a farinha era muito ruim, né? A farinha chegava a ser amarelada. Ó, a consistência, ele ficou uma massa mesmo, ó. Certo? Ele ficou uma massa. Na alimentação 1, 2, 3, né? Não tem problema. Se quiser trocar, fazer uma alimentação 1, 2, 2, 1, 1, 1, dá pra fazer também. Bom, então tá aqui. Eu vou anotar aqui. Ó. Agora são 2h26. 2h26 e essa é a 19ª alimentação. Então, 19ª alimentação. O que vai acontecer? Esse fermento, ele vai agora pro forninho. Vou deixar ali com a luz acesa, tá? Só assim. E eu não vou fazer o pão com esse daqui ainda. Por que eu não vou fazer o pão? Porque eu vou começar a fazer o pão 10 horas da noite, esperar ali a primeira dobra, a segunda dobra, a terceira dobra, eu vou dormir 2 horas da madrugada, sem necessidade. Então eu vou alimentar ele vai crescer, aí o que vai acontecer? Quando der umas 10 da noite ali, né, que vai dar umas 8 horas daí, quando der umas 10 da noite, ele já vai ter atingido o pico de fermentação. Vou alimentar ele de novo para usar ele só amanhã de manhã, tá? Então eu vou fazer o meu pão, hoje é segunda-feira, eu vou fazer o meu pão na terça-feira de manhã, que daí dá tempo de eu fazer as dobras, tudo antes de ir trabalhar, certo? Então é isso aí, até mais.